Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos conversar alguma coisinha a respeito de plaqueta alta, né? Tem muita, vamos dizer, eu não diria nem fake news, mas tem muito entendimento errado, tá? Do que significa, o que pode ser. Então a ideia é trazer algumas coisinhas aqui para a gente tentar clarear, tá? Então a ideia de que, né, com as crenças populares, né, de que plaqueta alta é sangue forte, né? Que até hoje eu não entenderia o que é um sangue forte, mas tudo bem. Então, assim, ó, tem nada a ver, não existe sangue fraco, não existe sangue forte, sangue bom, sangue ruim, tá? Essas coisas aí é tudo, desculpa a expressão, loucura na cabeça das pessoas, tá? Então, assim, ó, o fato de eu ter plaqueta alta e ou ter plaqueta baixa, que a gente vai conversar mais tarde, isso não tem nada a ver com forte, ser forte ou fraco, tá? E nem também às vezes quer dizer que estou com problema de saúde. Não, calma, tá? Então plaqueta, né, é o principal, vamos dizer, item do hemograma. O hemograma começa pelas plaquetas. Agora, o fato delas estarem alta, um pouco acima do tal do valor de referência, isso tem que ser analisado com calma. Isso até a prova o contrário, isso é do paciente, é da pessoa, tá? Então, assim, ó, então, não tem que achar que a plaqueta é alta, é bom sinal. Ah, então eu não vou sangrar, não vou ter problema de sangramento. Isso não quer dizer nada, e pelo contrário, tu pode vir a ter problema com trombo, formação de trombo, mas isso com muito alta. Tá? A gente sempre tem que lembrar uma coisa: plaqueta alta, ponto. E nós temos plaquetas hiperativas, que isso é outra coisa. Então, para ela ser hiperativa, eu não preciso ter um número alto, tá? Então, tem que ficar bem claro isso aí, tá? Então, não tem nada a ver com sangue forte ou fraco. Plaquetas altas não são graves e não precisam de investigação médica. Não, tá? Não é isso, não. Certo? Então, toda vez que a plaqueta for elevada, tá? Acima de 500, 600 mil e ela, vamos dizer assim, está se mantendo por um período, isso tem que sim ser investigado a fundo, tá? Primeiro, pelo risco que tu está correndo, quanto mais plaqueta tu tem, vamos dizer assim, acima de 500, 600 mil, o risco de trombose aumenta? Sim, aumenta. E não necessariamente nesse número. Pode ser que com um número até menor, se por exemplo eu sou um diabético descompensado, eu vou ter uma inflamação vascular bem importante, eu posso fazer trombo com 180 mil plaquetas. Então, isso não quer dizer, tá? Então, mas basicamente essa é a ideia. Então, sim, se isso for persistente, se não for um efeito de rebote, é óbvio que isso tem que ser investigado, tá? Porque normalmente tem um tipo de patologia especial, tá? Que se mantiver elevada por muito tempo, pode ser que seja até um tipo de leucemia, tá bom? Mas não é o caso aqui. Apenas doenças graves causam plaquetas altas. Não, né? Aliás, a grande maioria de viroses, né, infecções graves, causa até plaqueta baixa. A plaqueta alta, no caso de doença infecciosa, ela funciona como um rebote, tá? Então, a plaqueta sobe por estímulos no organismo, tá? Então, elas podem vir a subir. Isso não é usual. Para começar, tá? Não é usual. Mas pode acontecer? Claro que pode, não tem problema nenhum, tá? E tratou a causa base, essa plaqueta volta para os níveis que tu sempre foi o teu nível fisiológico. O número de plaquetas numa pessoa adulta, ela funciona como uma impressão digital, tá? Assim como o VCM, o tamanho da hemácia, tá? Onde é que eu estou aqui, ó, o tamanho da hemácia, mas é maior, um pouquinho menor. O VCM, ele é uma impressão digital. O VCM é mais impressão digital do que as plaquetas. As plaquetas podem flutuar um pouco mais, mas o teu número de plaqueta não vai mudar. Se tu não mudar, tua plaqueta não, o número de plaquetas não vai mudar, tá? Então, tem que cuidar isso aí, tá? Então, assim, ó, não é só doença grave e normalmente plaqueta alta, então é rebote. Então, trombocitose sempre apresenta sintomas claros, tá? Claro que não, né? Pelo contrário, não vai apresentar nada. Eu posso estar aqui falando agora e estar com 704 mil plaquetas e não está acontecendo nada. Eu posso estar com 74 mil e também não está acontecendo nada, tá? Então, assim, ó, então tem que ver o que é que pode estar levando essa plaqueta elevada e o que tem junto acontecendo, tá?
Então, assim, não é que vai apresentar sempre sintomas claros. Óbvio, né? Se o paciente teve uma trombose, teve um AVC, uma embolia, óbvio que vai apresentar, né? Agora, não vai ser isso, não vai ser o aumento do número de plaqueta que vai me mostrar alguma coisa, ou eu vou sentir alguma coisa, ou vai aparecer alguma coisa. Não, tá? Então, isso aí tem que ver, assim, ó, se tem uma causa, né? E ver se então, se tu tiver alguma coisa, essa plaqueta, como eu falei, é rebote, é secundário. Então, se tu estiver sentindo alguma coisa, apresentando alguma coisa, é da patologia e não da plaqueta em si. Tudo bem? Tá? Então, assim, ó, o que que fica para a gente fechar? É um sinal de alerta, principalmente se mantiver com o tempo. Tá? Então, a grande maioria das plaquetas altas são rebote, é sempre secundário. Tá? Agora, tem que ver se ela se mantiver, se não é um outro tipo de processo, a investigar mais a fundo e, obviamente, tratar. Tá bom? Obrigado, então. Até a próxima.